Meter o shape pode fazer a sua testosterona despencar. E cara, não sou eu que estou falando isso. É este estudo aqui, publicado em 2013, no International Journal of Sports Physiology and Performance, onde a gente tem como título a preparação e recuperação para uma competição de fisiculturismo natural. Um estudo de caso de 12 meses, tá? Então foi feito um estudo de caso, pego um rapaz, um indivíduo, e acompanhado durante 12 meses. 6 meses antes da competição, 6 meses depois da competição de fisiculturismo, controlado uma série de marcadores ao longo deste processo. Um deles, avaliado, um dos marcadores coletados, foi a testosterona, que é o que a gente vai falar hoje aqui, tá? Então, falando do estudo primeiro, quais foram as características? Um rapaz de 26 anos, quando começou o estudo, depois ele estava com 27, né? Afinal, passou-se um ano, ele fez aniversário neste período. E aí, desses 12 meses de acompanhamento, 6 meses antes da competição, 6 meses depois. Simples assim, tá? Quais foram as limitações deste estudo? É importante a gente entender isso. A principal delas é que é um estudo de caso. Isso significa que o N, o número de participantes, é igual a 1. Quanto menor o número de participantes, menos a gente consegue extrapolar os resultados para a população. Né? Afinal, a gente só tem uma avaliação aótica de um indivíduo. Né? Se tivessem muito mais participantes, obviamente, quanto mais participantes, e estatisticamente, mais isso comporta a robustez para a gente extrapolar para a população. Tá? Mas por que eu trouxe isso aqui para você hoje? Porque as possíveis causas desta queda, que a gente vai conversar ainda nesse vídeo, elas são extremamente plausíveis. Eu quero que você preste muita atenção para não acabar caindo nessas falhas aqui e abaixando sua testosterona à toa, beleza? Vamos lá então, vamos entender os níveis de testosterona que este rapaz tinha antes da... Antes não, né? Mas como primeira intervenção ali, primeira medição, logo quando começou o estudo, 922 nanogramas por decilitro de testosterona. Cara, isso aqui é o topo da otimização natural, tá? Então esse cara tá acima, ele tá no percentil mais alto possível, tá? E no final, depois de 6 meses da competição, ele voltou a níveis altíssimos também, 991. Então, quer dizer que esse cara, ele tem todo o elementos de comportamento e de genética favoráveis para ter testosterona lá no talo, tá certo? Só que, e lembrando, né, é fisiculturismo natural, então isso aqui é certo que é natural. Só que durante a preparação, veja bem, quando no dia da competição, né, no dia D, a testosterona dele foi para 227 nanogramas por decilitro. Então ele saiu de um cara que tem um potencial absurdo para ter altíssimos níveis, tá? Tanto que esse potencial era concretizado antes e depois, né? Só que, por conta da preparação, isso trouxe ele a níveis baixíssimos, 227 nanogramas por decilitro. Níveis, assim, no chão, tá? Então eu vou te mostrar aqui como é que foi o exame de sangue dele ao longo do período. Vamos lá, exames de sangue, hormônios, testosterona. Aqui tá em nanogramas por ml, tá? Isso significa que a gente vai ter que multiplicar por 100 estes valores aqui, para que eles façam sentido dentro da unidade de medida que a gente usa, que é nanogramas por decilitro. Tá? Pelo menos aqui no Brasil a gente costuma avaliar dessa forma, então para você não se confundir aqui 9 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, multiplica por 100, tá? Então 922, como eu falei, 6 meses antes, passou os 3 meses de preparação, já caiu pro ponto mais baixo medido aqui, que foi 225, tá bom? Mais 3 meses depois, estabilizou nesse nível mais baixo de 227, tá bom? Ali, coladinho. Depois de 3 meses da preparação, então já passou a preparação, beleza, volta ao normal, 870 de testosterona. Lembra que tem que multiplicar por 100, tá? Então 8,7 vezes 100, 870. E depois de 6 meses, então 991 de testosterona. Esse cara voltou aí, estabilizou o eixo ali no topo. Depois de 3 meses ele já tava, porra, excelente de novo. Mas aqui ele atingiu, o ápice do processo, beleza? Entendido isso, vamos entender como é que ficou o shape dele, né? Porque quando eu falo meter o shape, você tem que entender a condição que ele ficou ao final do processo, né? Então, aqui, tanto com relação a peso, percentual de gordura, também quanto peso livre de gordura, que é todo o peso menos a gordura que ele tem, tá bom? Então aqui a gente considera massa muscular, a gente considera ossos e líquido dentro, enfim, tudo menos a própria gordura, beleza? Vamos lá. O peso deste cara. Antes ele estava com 102 quilos, durante com 88 e depois ele foi para 98. Então ele baixou aqui 14 quilos, tá? 14 quilos em 6 meses para poder fazer essa preparação, beleza? E depois ele reganhou 10 quilos, tá? O percentual de gordura dele nesse período, ele estava com 14,8 quando ele começou, foi competir com 4,5 e depois voltou a 14,6. E guardem esses números. É claro, depois a gente vai revisitar eles aqui, né? Mas vai analisando e vai entendendo, se você acompanha o canal aqui, você sabe muito bem o que eu vou falar quando chegar nessa parte aqui. É uma das possíveis causas
desta queda também, tá? E o peso livre de gordura, que é basicamente o quanto de massa muscular, vamos botar assim entre várias aspas, esse cara tava, 87,6 no primeiro momento, depois que ele foi competir com 84,8 e depois passou para 84,3, então ele não conseguiu recuperar a massa muscular ali no processo, basicamente o ganho que ele teve foi um ganho provavelmente de gordura também, tá? Então a gente teve aqui, ó, 6 meses antes, 102 quilos, 87,6 quilos de massa muscular, 14 de massa livre de gordura, enfim, né? E aí 14,8% de percentual de gordura, tá? Com 3 meses, que foi a primeira medição aqui, primeira vez que ele baixa de 10%, inclusive, então 14,8, 13,4, 12,1. Aí depois, quando ele bate o terceiro mês, né, ele vai pro terceiro mês aqui, ele tá com 8,9 já, transita nesse baixo nível aqui, até o mês 2, onde no mês 3 ele de novo vai para no mês 3 depois da competição, é claro, né, que o ponto 0 é o ponto da competição mais baixo, 4,5. E aí depois ele sobe de novo para cima de 10% de gordura e depois dá uma estabilizada ali, tá? Gostaria, e infelizmente mais uma limitação do estudo, se tivesse feito exame de sangue nesse cara todo mês, porque aqui eles faziam as medidas antropométricas todo mês, né? Puta, se tivesse feito todo mês aqui o exame de sangue, a gente ia conseguir avaliar exatamente o ponto onde a testosterona declina totalmente, né? E a gente ia poder correlacionar isso aqui com até os percentuais de gordura, que é uma das coisas que você acompanha, você já sabe que eu vou falar quando chegar agora mesmo, né? Agora, no momento das possíveis causas, tá? Então vamos entender o que possivelmente pode ter acontecido com esse caboclo aqui, para que mesmo ele no shape, no talo, no auge do que é vou botar entre várias aspas, né, mas a performance física que ele estava buscando, aqui voltado para o fisiculturismo, né, então estava aqui com um percentual de gordura mínimo, um bom nível de massa muscular, porque se você for olhar, cara, o cara saiu de 102 para 88, então 14 quilos de diferença. Desses 14 quilos, ele perdeu 3 de massa muscular, então foram 11 quilos de gordura que foram eliminados, né? E vamos entender quais são as possíveis causas que podem ter causado este declínio tão grande na testosterona. Como primeiro ponto aqui, eu quero trazer para você o seguinte, o déficit calórico, tá? Então a gente sabe que déficit calórico, principalmente os mais agressivos, tá? Eles tendem a diminuir a testosterona, beleza? Então já é mostrado, inclusive, no estudo que é linkado, que é referenciado dentro desse próprio estudo aqui que a gente viu hoje, de 2 a 3 semanas de déficit calórico já mostram quedas na testosterona. E aí nesse estudo que ele referencia, 8% a menos do peso corporal, então um déficit calórico que gerou 8% a menos de peso corporal e no período de 2 a 3 semanas, ele diminuiu a testosterona em 63%. É claro, a gente está falando aqui de um déficit calórico agressivo, né? Porque o cara diminuir quase 10% de peso corporal em 2, 3 semanas, em 14, 21 dias, cara, é um déficit bem agressivo, tá certo? E isso já mostra uma queda de 63% na testosterona, uma queda muito abrupta, né? Imagina só hoje você com 63% a menos, cara, menos que a metade da testo que você tem hoje. É bucha, né? Então déficits muito salgados, assim, muito agressivos, acabam mostrando esta queda na testosterona. O segundo ponto aqui que a gente pode levar em consideração é o nível de cortisol elevadíssimo, tá? Opa, é o nível de cortisol elevadíssimo. Cadê? Aqui eu não trouxe a tabela do cortisol. Porra, não trouxe. Não trouxe, mas acho que dá pra gente buscar aqui. Pera aí, que eu acho que eu tô com esse estudo aberto. Achei o estudo aqui, bora lá. Então, deixa eu encontrar a tabela. Aqui, ó. Vamos lá, variáveis sanguíneas, hormônios, cortisol. Aqui mensurado em microgramas por decilitro. Então a gente tem aqui 6 meses antes da competição, na primeira medição, esse cara teve 10,52 de cortisol ali na medição sanguínea, tá? 3 meses depois, iniciada a preparação, 21,76. Então mais que dobrou ali os níveis de cortisol dele, que se mantiveram nessa mesma proporção altos, assim, ali no dia D, tá? Também no dia da competição, e que depois da competição voltaram a níveis muito próximos do que eram os níveis iniciais. Tá? Por que eu quero mostrar essa variação para você? Porque a gente sabe que existe uma relação inversa entre cortisol e testosterona, e que, aparentemente, quanto maior o cortisol, menor o nível de testosterona também, tá? E é claro, quando a gente fala de cortisol, a gente não tá falando só de estresse, aquele estresse da cabeça e tal, mas não, o nível de agressão física que você tá entregando pro teu corpo. Tá certo? E que no caso de uma preparação de fisiculturismo, espera-se de fato seja extremamente agressivo, né? Você levar o corpo a percentuais de gordura muito baixo por conta de déficit calórico extremo, mesmo assim treinando pra caramba, então é nada mais do que esperado que esse cortisol também fosse lá nas alturas, tá?
O que nos leva ao terceiro ponto das nossas possíveis causas, que é o percentual de gordura, que você já sabe muito bem que percentuais abaixo de 10% tem uma relação, sim, com essa queda na produção de testosterona. Assim como percentuais muito altos, acima de 20% também. Tá? O que acaba sendo ainda pior, porque aí, além de você prejudicar um pouco a produção, quando você está com mais do que 20%, você tem uma possibilidade maior de converter a testosterona em estradiol através da aromatase. Então, nesse caso aqui, se manter entre 10% e 20% é o mais interessante, certo? Então, isso quer dizer, vamos lá, depois de entendido tudo isso, pô, Rodrigão, saquei. Quer dizer então que eu não posso meter o shape. Quer dizer que o shape é o inimigo da testosterona, é isso? Cara, não, tá? Não. A grande questão é que esse maluco aqui, cara, ele chegou a 4,5% de gordura. Em 6 meses, ele perdeu 14? Cadê? 14 quilos, tá? Então foi um elemento muito agressivo, vindo de um déficit calórico muito agressivo, tá? O que também eleva muito os níveis de cortisol e faz com que você baixe muito o percentual de gordura, porque era o que o cara queria, né? Esse era o nível de performance que ele queria chegar, performance específica, né? Física nesse ponto. O que obviamente não é o que eu defendo que você encontre, até porque quando se trata de fisiculturismo natural, tá? Ou fisiculturismo como um todo, tá? É um esporte que agride muito o corpo, tá bom? Então é um esporte que agride muito mesmo, muito mesmo. E você consegue definitivamente meter o shape, tá? E aí sim, tá com um percentual físico, um percentual de gordura bacana, tá? Entre 10 e 20%. Eu vou te mostrar aqui. Aqui, ó, isso aqui é entre 10 e 20%, tá? Então, você consegue sim construir um bom físico, com uma boa qualidade muscular, por assim dizer, estética, mas também com muito performance, cara, com muito mais energia, muito mais testosterona também, com muito mais força, muito mais funcionalidade. E é isso uma das coisas que a gente sempre discute dentro do Testosterona Blindada, o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição, beleza? Então você não precisa necessariamente, pô, Rodrigão, cara, quer dizer que eu tenho que ter um shape bosta, então pra ter testo alta? Não, não tem absolutamente nada a ver. Você pode sim fazer uma boa construção de físico, desde que você respeite aqui um déficit calórico interessante, tá? Então que não seja muito agressivo, para que teu corpo não sofra muito com isso também, porra, não deixe o cortisol no talo, tá? E que você também busque ali um percentual entre 10 e 20%, tá bom? Geralmente, quando a gente fala de um percentual de gordura entre 10 e 20%, é pro cara não querer passar de 20, né? Porque para você fazer uma manutenção do percentual abaixo de 10, tem que ser muito na raça mesmo. Você acaba fazendo com que o seu corpo tenha que se esforçar muito para manter isso. Mas a ideia de trazer isso aqui para você, cara, é justamente como gancho para entender que déficit calórico, tá? Tem que ser um déficit calórico mais conservador. Cortisol tem que se manter em níveis estáveis, não em níveis muito altos. Você vê que dobrou, cara, dobrou. Justamente por conta do estresse físico gerado por uma preparação de fisiculturismo, tá? Então, porra, é foda, cara, porque nem o fisiculturismo, nem os caras estourando de hormônio, nem o natural, cara, não são saudáveis justamente por conta disso. Porque você leva o físico a níveis extremos, tá? Para buscar essa performance física através do percentual de gordura baixíssimo. O que faz. Se você for parar para analisar, cara, o fisiculturismo é a única modalidade esportiva onde no dia da competição o cara tá na pior condição de vida dele. Entende? Então ele pode estar com o físico mais bonito, o físico melhor, enfim, mas ele tá na pior condição de performance atlética da vida dele. É o dia que ele tá mais fraco, é o dia que ele tá mais cansado, é o dia que ele nem tá conseguindo ficar de pé direito no palco. Diferente das outras modalidades, onde o dia da competição é o dia que o cara tá no máximo auge da vitalidade dele. Enfim, a ideia aqui é você entender todo esse contexto que nós trouxemos hoje, beleza, meu querido? Então, bom, se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar de conhecer o Testosterona Blindada. Para conhecer, é só clicar no primeiro link da descrição. Deixa um comentário aqui também para eu entender se você entendeu isso aqui que eu falei aqui. E, gostando desse vídeo, você vai gostar deste outro vídeo que está aparecendo aqui e conecta exatamente com o que nós acabamos de falar. Beleza, meu querido? Te espero nesse vídeo aqui. Tamo junto e até a próxima.